Meu nome é Clara. Tenho 24 anos, cabelos longos e castanhos com mechas que refletem um tom dourado sob o sol. Meus olhos verdes são frequentemente alvo de comentários, mas ultimamente eles têm carregado uma sombra de cansaço. A vida tem sido pesada. Uma sucessão de decisões erradas e corações partidos me trouxe a este estado de confusão. Foi por isso que aceitei o convite de Lucas e Mariana para um fim de semana de acampamento na Serra Catarinense. Eles disseram que o ar puro, a vista das montanhas e a desconexão do mundo seriam tudo o que eu precisava. No fundo, eu só queria um lugar onde pudesse desaparecer por algumas horas. Chegamos ao entardecer, quando o sol tingia o céu de laranja e dourado. O local era remoto, cercado por árvores altas e penhascos que se perdiam na névoa. O som do vento balançando as folhas trazia uma sensação de paz, mas também de algo intangível, como se aquele lugar guardasse segredos. Montamos as barracas em uma clareira próxima ao rio. Enquanto Lucas acendia a fogueira e Mariana organizava os mantimentos, me afastei. Precisava de um momento sozinha. Disse a eles que iria explorar os arredores e prometi não me afastar muito. Caminhei por entre as árvores, sentindo a terra macia sob meus pés. A luz do sol desaparecia lentamente e a floresta ao meu redor parecia ganhar vida. O som de água corrente me guiou até um pequeno riacho. Ajoelhei-me na margem, mergulhei as mãos na água fria e deixei meus pensamentos vagarem. Foi quando ouvi um som sutil, quase imperceptível, vindo de dentro da floresta. Levantei-me, os olhos fixos na direção do ruído. Era como o farfalhar de folhas, mas com um ritmo peculiar, como passos leves. Lucas? Mariana? Chamei, mas minha voz parecia engolida pela vastidão das árvores. Sem resposta, decidi seguir o som, movida por uma curiosidade que se misturava ao meu estado de confusão. Caminhei por alguns minutos até chegar a uma formação rochosa coberta de musgo. No topo, uma figura feminina estava de costas para mim, os longos cabelos negros balançando suavemente com o vento. Oi? Chamei, hesitante. A mulher virou-se lentamente. Seu rosto era pálido, mas havia uma beleza hipnotizante em seus traços. Seus olhos eram de um azul intenso, quase como safiras, e carregavam uma profundidade que me fez esquecer por um instante onde eu estava. Ela usava um vestido fino, quase translúcido, que parecia fora de lugar naquele ambiente selvagem. Você está perdida? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Ela não respondeu. Apenas inclinou a cabeça levemente, como se me estudasse. Havia algo na forma como ela se movia, tão graciosa, quase como se flutuasse. Meu coração disparou. Não era medo, mas algo mais. Uma sensação de que eu estava diante de algo que não podia compreender completamente. Seus olhos, ela murmurou, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz era suave, mas carregava um peso que parecia ecoar dentro de mim. Antes que eu pudesse responder, ela começou a descer a formação rochosa, os passos leves e calculados. Quando ficou a poucos metros de mim, senti meu corpo paralisar, como se seu olhar tivesse o poder de me prender no lugar. Por que está aqui? Ela perguntou, seus olhos nunca deixando os meus. Eu só queria fugir um pouco. A resposta saiu quase sem pensar. Ela deu um pequeno sorriso, e naquele momento, o mundo ao meu redor pareceu desaparecer. Tudo o que existia era o som de sua voz e a intensidade de seu olhar. Ela se aproximou ainda mais, até que a distância entre nós era quase inexistente. Estendeu a mão e tocou levemente minha coxa, bem onde minha pele encontrava o tecido do short. O toque foi suave, mas minha pele parecia queimar sob seus dedos. Talvez... Ela sussurrou, inclinando-se ligeiramente. Você esteja aqui para me encontrar.
Meu coração batia descontroladamente. Antes que eu pudesse responder, ela se afastou de repente, como se tivesse ouvido algo que eu não conseguia captar. Olhou para as árvores ao redor, seu semblante agora alerta. Você precisa voltar, disse ela, a voz agora firme. Eles estão te esperando. E então, como uma sombra que desaparece na luz do dia, ela se virou e sumiu entre as árvores, deixando apenas o eco de suas palavras e o calor de seu toque. Quando finalmente recuperei o controle sobre meu corpo, percebi que estava sozinha novamente. A floresta parecia mais densa, mais escura. Não sei como consegui encontrar o caminho de volta para o acampamento. Mas quando cheguei, Lucas e Mariana me olharam com curiosidade. Demorou, hein? Lucas brincou. Você parece diferente, comentou Mariana, franzindo a testa. Sorri, mas não disse nada. Como poderia explicar o que havia acontecido? Ou o que eu sentia? E enquanto me deitava naquela noite, o rosto dela não saía da minha mente. Aquele toque, aquela presença. Eu sabia que, de alguma forma, ela fazia parte do que quer que eu estivesse buscando. E esse foi apenas o começo. Naquela noite, deitada dentro da barraca, revivi cada detalhe do encontro. O toque dela ainda parecia pulsar na minha pele, como uma marca invisível. Sua voz, tão suave e ao mesmo tempo carregada de algo indizível, ecoava em minha mente. Você está aqui para me encontrar? As palavras dançavam entre meus pensamentos, me preenchendo de uma inquietação que não conseguia ignorar. Lucas e Mariana dormiam profundamente ao meu lado. O som do rio ao longe e o crepitar suave da fogueira em suas últimas brasas criavam uma sinfonia que, em outros momentos, seria reconfortante. Mas não naquela noite. A imagem daquela mulher, seus olhos como safiras e o sorriso enigmático não me deixavam em paz. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e saí da barraca. O ar fresco da serra me envolveu e as estrelas pareciam mais próximas, iluminando o chão com uma luz prateada. Caminhei até a beira do rio, o som da água correndo servindo como um chamado. Minha mente dizia para ficar, mas meu corpo já estava em movimento, guiado por uma vontade que não era inteiramente minha. Segui a correnteza por um tempo, até que o terreno começou a mudar. As árvores ficaram mais densas, os galhos mais baixos, como se estivessem tentando me deter. E então, no meio da escuridão, vi uma luz. Não era a luz das estrelas ou da lua, mas algo mais intenso, quase palpável, que emanava de uma clareira escondida entre as árvores. Minha respiração se acelerou quando me aproximei. No centro da clareira, ela estava lá, a mulher do encontro anterior. Mas agora parecia diferente. Sua presença era ainda mais forte, quase sufocante. Seus cabelos negros refletiam o brilho da luz, e o vestido translúcido que usava parecia se fundir com a névoa que pairava sobre o chão. Ela estava parada, de costas para mim, murmurando algo que eu não conseguia entender. Sua voz parecia carregar um ritmo, uma cadência que fazia o ar ao meu redor vibrar. Tive a sensação de que deveria ir embora, mas minhas pernas se recusavam a obedecer. Em vez disso, dei mais um passo. Foi então que ela parou de murmurar e se virou lentamente, seus olhos encontrando os meus mais uma vez. Eu sabia que você voltaria, disse ela, o tom sereno, mas com um toque de expectativa. Quem é você? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ela sorriu, mas não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão, como se me convidasse a me aproximar. Contra toda a lógica, eu fui. Quando meus dedos tocaram os dela, um arrepio percorreu meu corpo e o mundo ao meu redor pareceu desaparecer. Você sente isso, não sente? Ela perguntou, sua voz um sussurro quase íntimo. Eu não soube o que responder. O calor de sua mão parecia queimar a minha, mas ao mesmo tempo
era reconfortante. Era como se cada fibra do meu ser estivesse em alerta, mas não por medo, e sim por algo que eu não conseguia nomear. Ela deu um passo em minha direção e sua outra mão pousou levemente em minha cintura. Meu corpo inteiro reagiu ao toque, uma mistura de tensão e desejo. Meu coração batia forte, mas não era da adrenalina do medo que sentia. Era algo mais profundo, mais visceral. Por que você está aqui? Perguntei novamente, minha voz quase um sussurro. Ela inclinou a cabeça, como se ponderasse minha pergunta, e então respondeu: Porque você me chamou. Antes que eu pudesse questionar o que ela queria dizer, senti sua mão deslizar levemente pela lateral da minha cintura, como se desenhasse linhas invisíveis em minha pele. Minha respiração ficou pesada e eu me vi incapaz de quebrar o contato visual. Você está perdida, Clara, continuou ela, seu tom quase o hipnotizante. Mas eu posso te mostrar o caminho. Que caminho? Minha voz tremeu levemente. Ela se inclinou, seus lábios a centímetros do meu ouvido. O caminho para o que você realmente é. Uma onda de calor percorreu meu corpo e senti meus joelhos fraquejarem. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se afastou abruptamente, seus olhos brilhando intensamente. Mas você ainda não está pronta, disse ela, quase com um toque de tristeza. Sem mais explicações, ela deu meia volta e começou a caminhar em direção à escuridão, desaparecendo como uma sombra que se dissolve na luz. Fiquei ali, sozinha, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Meu corpo ainda tremia, e o calor do toque dela permanecia em minha pele. Quem era ela? E o que ela queria de mim? Voltei ao acampamento com o coração pesado, sabendo que aquele encontro era apenas o começo de algo muito maior, algo que eu não sabia se estava pronta para enfrentar. Mas no fundo, uma parte de mim ansiava por mais. Fui despertada pelo som da lona da barraca sendo aberta. A luz do sol invadiu o espaço pequeno, forçando meus olhos a se ajustarem. Mariana estava ali, me chamando, a voz animada. Clara, já é quase meio-dia. Vamos, o dia está lindo. Sentei-me devagar, ainda sentindo os resquícios de um sono pesado. Minha mente estava enevoada, tentando distinguir sonho de realidade. A imagem dela, os olhos, o toque, as palavras, ainda estava fresca na minha memória, mas parecia tão distante agora, quase como se tivesse sido uma criação da minha imaginação inquieta. Dormiu bem? Mariana perguntou, entregando-me uma caneca com café. Acho que sim, respondi, hesitante, enquanto levava a caneca às mãos. Lucas apareceu em seguida, já pronto, mochila nas costas e um sorriso no rosto. Vamos subir até o topo hoje, anunciou ele. A vista deve ser incrível e Mariana jura que tem uma cachoeira escondida por lá. Os dois estavam animados e eu não queria estragar o clima com minhas dúvidas. Decidi guardar para mim o que havia acontecido na noite anterior, ou o que eu achava que havia acontecido. Talvez um pouco de ar fresco e movimento ajudassem a clarear minha mente. A trilha era íngreme, mas a beleza ao redor compensava o esforço. O som dos pássaros e o vento suave nas árvores criavam uma sinfonia natural que, por alguns momentos, acalmava minha mente inquieta. Mariana caminhava à frente, apontando flores e plantas que encontrava pelo caminho, enquanto Lucas mantinha o ritmo constante, ocasionalmente parando para tirar fotos. Depois de uma hora de caminhada, chegamos à prometida cachoeira. A água caía de uma altura considerável, formando uma pequena piscina natural de águas cristalinas. Mariana foi a primeira a entrar, gritando de surpresa ao sentir a temperatura gelada. Lucas não demorou a segui-la, rindo enquanto mergulhava de cabeça. Vem, Clara! Chamou Mariana, espirrando água na minha direção. Hesitei por um momento,
mas a tentação de sentir a água fria contra minha pele foi mais forte. Tirei os sapatos e entrei devagar. A água gelada provocou arrepios que percorriam meu corpo. Fechei os olhos, permitindo que o som da cachoeira e o frescor da água afastasse, mesmo que temporariamente, as dúvidas e a inquietação que me acompanhavam desde a noite passada. Passamos algumas horas ali, nadando e descansando nas pedras ao redor. Mas, eventualmente, a curiosidade de Lucas nos fez levantar. Ouvi dizer que há uma cabana abandonada mais à frente na trilha, disse ele, enquanto colocava a mochila nas costas novamente. Vamos dar uma olhada? Mariana revirou os olhos, mas acabou concordando. E, embora meu instinto me dissesse para não ir, segui os dois. Algo sobre aquela ideia me incomodava, mas eu precisava seguir em frente, precisava entender o que estava acontecendo comigo. A cabana surgiu de repente, escondida entre as árvores densas. Era pequena, feita de madeira escura e coberta por musgo. As janelas estavam quebradas e a porta entreaberta balançava levemente com o vento. Parece ter saído de um filme de terror, brincou Mariana, rindo nervosamente. Lucas, sempre curioso, foi o primeiro a entrar, empurrando a porta com cuidado. O interior era simples. Uma mesa velha, algumas cadeiras quebradas e uma lareira cheia de cinzas. Havia também uma escada que levava ao que parecia ser um sótão. Isso é incrível, disse Lucas, explorando cada canto. Eu, por outro lado, sentia um frio inexplicável. O ar ali dentro era pesado, como se o tempo tivesse parado. Meus olhos foram atraídos para um objeto em cima da mesa. Uma pequena caixa de madeira com entalhes intricados que formavam padrões quase hipnóticos. Olha isso, chamei, apontando para a caixa. Mariana e Lucas se aproximaram, ambos intrigados. Lucas tentou abri-la, mas a tampa não se moveu. Deve estar trancada, disse ele frustrado. Deixa isso aí, sugeri, minha voz mais firme do que o habitual. Algo naquela caixa me deixava inquieta, como se não devesse ser tocada. Mas claro, Lucas a pegou e guardou na mochila. Pode ser um souvenir interessante, disse ele rindo. Suspirei, mas não disse mais nada. No fundo, sabia que aquele lugar, aquela cabana, guardava segredos que talvez fosse melhor não descobrir. Quando saímos da cabana, o sol começava a se esconder atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e roxo. A trilha de volta foi silenciosa, cada um imerso em seus próprios pensamentos. O som da floresta parecia mais intenso, quase sufocante, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo, ou alguém, nos observava. Quando finalmente voltamos ao acampamento, a noite já havia caído. Lucas e Mariana estavam exaustos e rapidamente se recolheram. Eu, por outro lado, permaneci sentada perto da fogueira, olhando para as chamas que dançavam contra a escuridão. E então, lá estava novamente. O som. Um farfalhar suave entre as árvores, tão familiar quanto a sensação que ele trazia. Minha pele se arrepiou e meu coração disparou. Sabia que ela estava por perto, mas dessa vez decidi esperar. E assim, fiquei ali, sozinha, com a noite como minha única companhia e o mistério dela cada vez mais profundo. O crepitar da fogueira era meu único companheiro naquela noite. Lucas e Mariana já estavam adormecidos, e o silêncio ao meu redor parecia pesado, como se a própria floresta estivesse segurando a respiração. Mas eu sabia que não estava sozinha. O farfalhar nas árvores continuava, sutil, mas constante. Era como se algo, ou alguém, estivesse me observando, aguardando no momento certo para se revelar. O calor da fogueira era reconfortante, mas não suficiente para afastar o frio que agora se espalhava dentro de mim. Mesmo assim, permaneci imóvel, determinada a encarar o que quer que fosse. Minutos se passaram, talvez horas, e então, sem aviso, o som cessou.
A floresta mergulhou em um silêncio absoluto, tão profundo que até mesmo o som da minha respiração parecia alto demais. Meus olhos vasculharam a escuridão, tentando encontrar alguma pista, mas tudo o que vi foram sombras dançando sob a luz das chamas. E então eu a vi. Não diretamente, mas uma sombra ao longe, entre as árvores. Ela não se movia, apenas observava, sua figura se misturando à escuridão, mas os contornos eram inconfundíveis. Meu coração acelerou e o calor do sangue pulsando em minhas têmporas contrastava com o frio que agora dominava minhas mãos. Eu sei que está aí, sussurrei, minha voz quase engolida pelo silêncio. A sombra não respondeu. Ficou ali, imóvel, mas sua presença era inegável. Fechei os olhos por um instante, tentando reunir coragem, e quando os abri novamente, ela havia desaparecido. Levantei-me devagar, meus pés descalços tocando o chão frio e úmido. Cada passo em direção à borda do acampamento parecia mais pesado que o anterior. Sabia que era insano me afastar sozinha, mas algo dentro de mim me impulsionava, uma força que não conseguia explicar. A floresta estava mais escura do que eu lembrava, cada galho e folha parecendo ganhar vida à medida que me aprofundava. O som da fogueira agora era um eco distante, e tudo o que restava era o som dos meus próprios passos e o bater frenético do meu coração. Então, ao virar uma curva na trilha, parei subitamente. Havia algo no chão, brilhando sob a luz fraca da lua. Aproximei-me com cuidado, e meus olhos ciscos se fixaram no objeto. Era a pequena caixa que Lucas havia pego na cabana. Mas como ela havia parado ali? Ajoelhei-me e a peguei, sentindo o peso frio do objeto em minhas mãos. Os entalhes intrincados pareciam ainda mais detalhados sob a luz lunar, como se contassem uma história que eu não conseguia decifrar. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o farfalhar voltou, desta vez mais próximo, mais insistente. Ergui-me rapidamente, os olhos varrendo a escuridão ao redor. Foi quando a ouvi. Clara. A voz era suave, quase um sussurro, mas carregava uma autoridade que me fez congelar no lugar. Virei-me, e lá estava ela novamente, a mesma figura feminina que havia me encontrado na noite anterior. Mas desta vez havia algo diferente em seu olhar. Ela não parecia apenas curiosa ou enigmática. Havia uma intensidade que fazia minha pele se arrepiar. "Por que você está me seguindo?" perguntei, minha voz tremendo apesar do esforço para soar firme. Ela deu um pequeno sorriso, inclinando a cabeça levemente. "Você já sabe a resposta", disse ela, sua voz carregada de um tom que fazia minhas pernas fraquejarem. Ela deu um passo em minha direção e eu senti meu corpo recuar instintivamente, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim queria permanecer, queria entender. "O que você quer de mim?" Minha voz agora era quase um sussurro. Ela não respondeu. Apenas estendeu a mão, apontando para a caixa que eu ainda segurava. "Isso não deveria estar com você", disse ela, sua voz baixa, mas carregada de significado. "Mas agora que está, você precisa entender o que significa." Antes que eu pudesse responder, ela estendeu a mão e tocou meus dedos, seu toque tão frio quanto o metal da caixa. O mundo ao meu redor pareceu girar, e por um instante tudo ficou escuro. Quando recuperei os sentidos, estava de volta ao acampamento, sentada perto da fogueira, com a caixa ainda em minhas mãos. Lucas e Mariana estavam dormindo, alheios a tudo, mas algo havia mudado. Eu sabia que aquele encontro não havia sido um sonho, e que o que quer que fosse apenas começara. E, pela primeira vez, senti que estava prestes a descobrir algo muito maior do que poderia imaginar. Inscreva-se em nosso canal para me ajudar e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Te espero ansiosamente no próximo vídeo.